A verdade é que você ainda não ouviu sobre o movimento macro e micro do mercado e o quanto cada um deles influencia para realmente você começar a ter resultado operando no mercado de opções binárias. Bom, mais uma vez, Casulo Trader aqui trazendo mais um vídeo no canal e dessa vez muito direto ao ponto, assim como todas as outras, só que sempre trazendo conteúdo teórico e logo em seguida partindo na prática ali para poder aplicar aquilo que eu acabei de falar, para poder mostrar e validar que isso realmente funciona, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu sei que surgem bastante dúvida sobre o cenário macro do mercado e também sobre o micro movimento, o que realmente importa e como realmente operar em cada um deles. Se você ainda não conhece o que é o macro movimento, para que você possa entender, o macro movimento nada mais é do que um movimento maior no gráfico, é aquele movimento macro, como o próprio nome já diz. Então, isso daqui é o cenário macro. Olha só, o mercado tem um fundo aqui embaixo, o mercado tem um topo lá em cima, correto? E aí, aqui no intermediário, ele trabalha, olha só, fazendo algumas correções. Então, ele sai da região de suporte lá embaixo, que é aquele fundo. Ele faz uma pequena lateralização aqui, ó, meio que uma acumulação do preço. Então, ele consolida nessa região, ele rompe, ele corrige de novo, ele vai, ele fez a formação lá em cima da resistência. A partir daqui, como a gente pode ver, ó, houve também uma pequena lateralização, o mercado corrige, enfim. Isso daqui é o macro movimento. Tudo isso daqui é o macro movimento. Então vocês conseguem identificar junto comigo que no macro movimento a gente tem um suporte aqui embaixo, a gente tem uma resistência lá em cima, ok? E nas zonas intermediárias entre esse suporte e a resistência, a gente tem essas estruturas em que o mercado faz uma pernada, corrige, ele faz pequenas lateralizações, acumulações, enfim, ele monta uma estrutura, ele trabalha num movimento muito maior. Então, para quem utiliza um cenário macro, para quem opera utilizando esse cenário macro, geralmente as oportunidades demoram muito mais para poder aparecer. Elas demoram realmente muito mais para poder surgirem, justamente pelo fato da gente ter que esperar o mercado encontrar as regiões máximas para poder trabalhar e nas intermediárias quando formar algum padrão específico. E o que seria então o micro movimento? Bom, claramente, se esse daqui é um macro, né, um movimento maior do preço, basicamente o micro movimento é aquele movimento curto, onde a gente observa somente o que está acontecendo no mercado nos candles atuais, por assim dizer. Então, exatamente o que está acontecendo no micro movimento, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui no micro movimento eu consigo identificar o mercado num cenário de baixa, onde ele vem deixando topo menor que os topos anteriores, indicando para a gente então a força dos vendedores nessa região. A gente teve aqui um fundo rompido, e aí a partir daqui a gente vê um gatilho, enfim, o mercado corrigir, igual eu expliquei para você no último vídeo, inclusive se você ainda não assistiu, volta lá que o último vídeo está massa demais, eu expliquei sobre pivôs, enfim. Então se o mercado faz a formação de um pivô aqui, por exemplo, a gente pode trabalhar vendido, porque o mercado já apontou para a gente uma estrutura de baixa no micro movimento. E sendo bem sincero aqui, para que você possa entender perfeitamente, eu utilizo o micro movimento e eu vou explicar o porquê. Basicamente, como a gente opera o mercado de opções binárias, a gente opera a finalização principalmente aqui, né? Eu opero o time frame de 1 minuto, então a gente opera a finalização para a mesma vela. Ou seja, o cenário macro geralmente não vai influenciar tanto na nossa operação quanto o cenário micro, já que a gente está tendo que analisar o que está acontecendo agora no mercado. Então eu preciso acertar a minha análise para a cor dessa vela, ou às vezes uma retração que seja, mas eu preciso acertar a minha análise para esse movimento em específico de somente uma vela. Portanto, o mais importante para mim sempre será analisar o micromovimento e entender realmente qual que é a estrutura que o mercado está mostrando para mim, qual que é a estrutura, o interesse realmente do mercado e o que ele quer fazer nesse movimento atual do preço, que é o micro movimento, tá certo? Então, antes de mais nada, pessoal, eu quero que vocês entendam perfeitamente. O micro movimento para quem opera o mercado de opções binárias é extremamente importante. Aquele macro movimento, nem sempre a gente vai precisar ter que dar tanta bola para o que aconteceu anteriormente. E eu sei que muitos de vocês, inclusive, pecam com isso. Por, de repente, às vezes encontrar uma possível oportunidade aqui na frente, exatamente aqui nessa região, porém, por conta de alguma correção que houve lá muito atrás, vocês acabam ficando sem pegar a operação ou então acreditam por conta daquela região lá atrás que, por exemplo, aqui teria uma correção e aí muitas vezes acaba tomando um loss, um rompimento e vice-versa, justamente pelo fato de que aquela região lá atrás ela já não está sendo mais tão respeitada. Dando só um exemplo, tá, pessoal? Aqui eu estou num contexto que de repente pode até corrigir, mas só para você tá aqui me assistindo poder entender a seguinte questão: o movimento macro nem sempre vai influenciar com tanta precisão quanto o micro movimento.
correto? Então, na aula de hoje, eu vou operar aqui o cenário micro, de acordo com alguns gatilhos que eu já passei para vocês, mas eu vou operar no cenário micro para que você entenda e veja na prática também como eu faço para poder analisar o micro movimento e quais são os gatilhos que eu utilizo para poder acreditar em um fluxo de velas ou que seja numa reversão de movimento. Esses gatilhos, inclusive, para fluxo também, para reversão de movimento, eu já expliquei na aula anterior. Então, se você ainda não assistiu, volta uma aula, duas aulas anteriores que eu expliquei exatamente dois gatilhos perfeitos para trabalhar fluxo e o outro para poder trabalhar as inversões em regiões SNL, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai buscar aqui hoje? Nós vamos trabalhar o micromovimento, como eu já falei para vocês, e hoje eu vou passar um padrãozinho de vela em que a gente vai buscar ele no gráfico para conseguir trabalhar o fluxo de velas também. Na última aula que eu passei para vocês foi basicamente o rompimento do pivô. Eu vou desenhar aqui bem rapidinho para vocês poderem entender. O pivô é uma pequena correção que surge no meio de uma pernada, seja ela de alta, como eu desenhei aqui, ou então uma pernada de baixa, que após essa pequena correção, vem uma vela fazendo um rompimento dela, e aí a próxima vela, que no caso é essa vela seguinte que vai nascer aqui agora, a gente pega o reteste assim que ela voltar nessa região aqui onde houve a abertura do posicionamento dessa correção, que no caso foi esse posicionamento vendedor no meio da pernada, certo? Então, como vocês já sabem disso, na última aula eu expliquei, hoje eu vou mostrar para vocês um padrão de vela que após o rompimento do pivô, ele tende a ser muito assertivo. E é esse padrão aqui, que deixa esse pavio de entrega futura lá em cima. Mas há algo muito importante nesse padrão. Ele precisa aparecer realmente a favor do contexto. Então, como eu expliquei para vocês, todos os padrões que vocês me verem passar aqui nesse canal, obviamente, todos eles precisam ser aplicados de acordo com o contexto. Então, precisa estar 100% a favor de uma tendência. Por exemplo, se eu quero trabalhar comprado, se eu quero trabalhar uma compra no gráfico, eu preciso que o gráfico esteja me demonstrando estrutura de alta. Como aqui, por exemplo, o mercado, vamos imaginar que aqui anteriormente o mercado já venha de uma pernada de alta, e aí ele faz esse movimento, ele corrige aqui, e em seguida sai o nosso candle de gatilho, que é o candle que deixa aquele pavio de entrega futura lá em cima, fazendo um rompimento do pivô. Então a gente na próxima vela certamente pode acreditar, assim que voltar para fazer o reteste, que a gente vai conseguir pegar uma retração naquela região onde houve a abertura do posicionamento vendedor. Perfeito? Eu espero que até aqui tenha ficado claro. É somente esse padrão que a gente vai buscar hoje e ele funciona tanto numa estrutura de alta, como eu desenhei para vocês, quanto numa estrutura de baixa também, que seria basicamente o inverso do que eu acabei de desenhar. Então, se aqui eu tenho essa pernada de compra, aqui, se fosse num cenário de venda, eu teria essa pernada de venda. E aí, em seguida, eu teria a pequena correção em compra e logo depois uma vela de venda que sairia aqui, ó, retomando a força da pernada inicial, deixando o pavio de entrega futura para a gente, e a próxima a gente aguardaria somente ela voltar no reteste para poder pegar essa venda acreditando que o mercado vai vir preencher esse pavio de entrega futura. Feito? Bom, pessoal, é isso. Vamos para a prática agora, exatamente com o que eu acabei de explicar para vocês. Eu vou aplicar no gráfico, vou buscar algumas operações e eu espero que o mercado entregue realmente as melhores para que a gente possa finalizar positivo aí no dia de hoje. Beleza? Então é isso. Bora lá, vou procurar alguns pares de moeda aqui. Eu volto com vocês assim que eu encontrá-los, beleza? Olha só, nesses mesmos pares de moeda que eu já tenho aberto aqui, eu acabei de encontrar, tá? O padrão que eu falei para você que funciona bastante. Olha só o que eu tenho. Primeiro de tudo aqui eu estou observando um micro movimento, tá? Então vejam junto comigo. Aqui eu tive o mercado que fez uma pernada de alta, ele corrigiu essa pernada, voltou, né, retomou para a pernada de alta, ó, rompeu um pivô. Como você pode ver, voltou para fazer o reteste desse pivô e a partir daqui, olha só, ganhou impulsão novamente. E aí rompeu mais um pivô. Qual foi a vela que surgiu aqui após o rompimento? Uma vela que deixou o quê? O pavio de entrega futura. E aí, assim que essa próxima vela volta para poder fazer o reteste desse pivô aqui, certamente eu poderia acreditar nessa compra, acreditando que aqui a gente pegaria uma vitória nessa retração. Por quê? O mercado está dentro de uma estrutura de alta, como eu falei para você no início do vídeo. Analisando o micromovimento, a gente vai entender qual o interesse do mercado em um determinado contexto para que a gente possa trabalhar aí esse fluxo, enfim, para que a gente possa trabalhar
a favor do que o mercado realmente está nos indicando ali. E aqui certamente a gente poderia acreditar numa compra, assim que essa vela voltou para fazer o reteste do pivô e como você pode ver, pegaria uma vitória. Beleza? Então vamos lá, deixa eu ver se eu encontro. Tá certo, turma. Olha só o que aconteceu aqui. Acabei de abrir um par de moeda. Eu vou comprar aqui nesse Ukoil. Nem sei falar esse nome desse par de moeda, mas veja bem, por que eu fiz essa compra? Analisando aqui o micromovimento, vou explicar para você poder entender perfeitamente, correto? Primeiro ponto, analisando o micromovimento, o que a gente tem aqui? Mercado, olha só, começando a deixar fundos maiores que fundos anteriores e rompeu essa região aqui, onde anteriormente a gente tinha o que aqui? Posicionamento vendedor. Tá vendo que o mercado aqui tentou entrar à venda? 3 vezes fez a reversão aqui nessa região, porém não teve força para realmente entrar um movimento vendedor de impulsão aqui. E aí o que aconteceu? Estou vendo que compradores estão sempre ganhando avanço de posição, ou seja, deixando sempre os topos maiores que os anteriores, o que nos indica aqui ó, uma estrutura de alta, de certa forma. Fez o rompimento do pivô aqui, uma vela de continuação, logo em seguida mais uma vela de continuação, deixando o pavio de entrega futura, como eu falei para vocês. No desenho que eu fiz, não tinha nenhum pavio aqui embaixo, mas não necessariamente precisa ser uma vela que nasce sem deixar nenhum pavio aqui embaixo. Então não tem problema se tiver um pavio aqui embaixo, mas é necessário que tenha um pavio lá em cima de entrega futura. Então por ter rompido um pivô, está dentro de uma estrutura de alta, eu acredito que vai dar sequência nesse movimento, até porque a gente tem alvo de preço para poder alcançar lá mais em cima também. Então vamos tirar aqui do pausa, ver como é que finalizou a nossa operação e olha só, pegamos a primeira vitória. Beleza, turma? Pagou a operação aqui, como vocês podem ver, e agora eu vou para a próxima operação com 190. Já pegamos, ó, já iniciamos pegando vitória e todos os últimos vídeos a gente finalizou 2-0 em cada um deles, hein? Como eu já comecei pegando vitória aqui, mais uma vez, se eu pegar mais uma vitória, certamente eu vou finalizar aqui o resultado de 2-0 para não entregar meu lucro ou algo do tipo, até porque já são quase 1 hora da manhã e eu tô aqui gravando conteúdo para vocês, beleza? Então, primeira entrada deu certo, seguindo 100% que eu acabei de explicar para você. E pessoal, não tem segredo, é o feijão com arroz que a gente costuma falar, né? É o básico bem feito e realmente isso funciona bastante. Bom, então o micromovimento ele é extremamente importante, principalmente quando a gente sabe ter uma boa leitura do contexto em específico e também os padrões de vela ideal. Olha só o que eu estou observando aqui agora nesse Microsoft. O que a gente consegue entender aqui desse micromovimento? Qual a leitura clara que a gente tem? O mercado estava nessa pernada de alta. Lembra que eu falei para vocês que eu estava explicando aqui que aqui a gente teria um gatilho e a gente realmente pegaria a vitória? Só que olha só o que o mercado fez. Iniciou-se aqui uma reversão de tendência, deixando para a gente o padrão de ombro, cabeça, ombro. Tá vendo que ele faz basicamente isso daqui, ó? Essas piramidezinhas, olha só. Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. E essa é uma estrutura de reversão de movimento. Como o mercado concretizou esse movimento para a gente, ó, deixou o pavio de entrega futura, voltou ali, eu vou vender. É muito arriscada porque ela já tinha que ter nascido fazendo um movimento de alta. Mas por que eu vou vender aqui? Porque eu acredito muito, muito mesmo, não só nesse padrãozinho de vela que surgiu, porque na real ele não teve um tamanho de corpo consideravelmente bom e ainda finalizou acima desse posicionamento. De repente, isso daqui é muito arriscado para a nossa operação, mas eu estou acreditando muito no micro movimento. Então também entra no contexto do vídeo de hoje. Estou trazendo para vocês, eu estou trazendo aqui para você um contexto onde eu quero deixar muito claro que o micromovimento ele importa tanto ao ponto de como eu pude identificar essa reversão de tendência por conta desse ombro, cabeça, ombro de figura gráfica. Olha só o que aconteceu. Eu peguei a minha vitória e, porra, rapaziada, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Por que eu peguei essa vitória tão simples? Por que eu pude acreditar? E foi rápido, inclusive, essas duas operações. Eu acabei de pegar uma ali e há 2 minutos seguinte, logo 2 minutos depois, na verdade, eu consegui achar mais uma oportunidade. Olha, mais uma vez eu vou repetir aqui, porque agora com mais calma, enquanto a operação não está rolando, só para poder explicar o que me fez ter essa tomada de decisão. Primeiro ponto, o mercado estava numa pernada de alta, isso daqui eu já tinha explicado para você, ok? Só que ele não teve força de fazer um rompimento dessa região e dar sequência no movimento de alta. Portanto, o que foi que aconteceu? Ele
tentou voltar ao movimento de alta, segurou nesse posicionamento de venda e aí a partir daqui derreteu venda novamente, deixando agora então topo menor que o topo anterior. Então esse topo aqui, ele foi menor que esse topo aqui mais em cima, correto? E qual que é o padrão oco? Olha só que a gente tem ombro, cabeça, ombro, tem a quebra de estrutura de uma LTA também que tinha sido formada aqui anteriormente, e aí o mercado tende a fazer o quê? Dar a continuação até buscar o próximo alvo do preço, que está aqui embaixo. Tudo isso que eu estou falando para você aqui nesse vídeo, principalmente sobre alvo de preço e rompimento do pivô, eu expliquei nos 2 vídeos anteriores que está aqui no canal. Tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo até agora, novamente, eu consegui pegar um 2 a 0, então eu vou finalizar aqui 2 operações que funcionaram perfeitamente o padrão e que eu acabei de explicar para você na teoria, só que agora também mostrei na prática como funciona. Então, eu vou finalizar desse jeito. E se você gostou desse vídeo, não só esse, e até para você poder entender mais também sobre o que eu estou falando aqui nesse vídeo, eu preciso que você volte, acesse o meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva e assista os 2 últimos vídeos desse canal aqui. Além desse daqui, obviamente, perfeito? Porque lá eu falo sobre SNRs, eu falo sobre fluxo de vela, onde após o rompimento de pivô a gente consegue seguir um fluxo de velas ali a partir dos padrões que surgirem, enfim. E agora eu trouxe para você o que é o mais importante, o que realmente funciona para operar o mercado de opções binárias, que nada mais é do que um micro movimento. E eu espero que você, assim que colocar em prática, tenha bastante resultado aplicando isso daqui, e eu tenho certeza que você vai ter resultado, porque se você aplicar exatamente como eu acabei de explicar, não tem como dar errado. Como eu falei muito sobre contexto também, como eu falei muito sobre essa análise do micromovimento, eu vou tentar no próximo vídeo trazer algo mais profundo em relação a isso daqui, principalmente em saber esses padrões aqui, essas estruturas, o ombro, cabeça, ombro, enfim, para que fique cada vez mais claro todo o conteúdo e que eu consiga realmente fornecer de forma 100% gratuita conteúdo que vai colocar dinheiro no seu bolso, ok? Bom, pessoal, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, eu peço que aqui no link da descrição você clique, entre no meu Instagram, comece a me seguir, a me acompanhar diariamente. Eu abro caixinha de perguntas para tirar dúvida e através de lá também você consegue conversar diretamente comigo e tirar todas as suas dúvidas. Além disso, eu vou deixar aqui no link da descrição também o grupo do meu canal gratuito no Telegram. Eu criei um canal gratuito no Telegram para poder fornecer ainda mais conhecimento. Diariamente eu vou mandar análises, então eu vou mandar sessão de análise em tempo real, onde eu vou mandar possíveis oportunidades 100% com um contexto detalhado da análise para que você estude diariamente o meu operacional e consiga também obter resultados através do meu canal gratuito no Telegram, além de aulas ao vivo operando diariamente à noite, geralmente às 8 horas ou então pelo período da manhã. Eu vou fazer uma enquete que eu quero ver o que a maioria vai preferir, claramente, mas geralmente o pessoal prefere muito mais às 8 da noite, 9 horas da noite, porque é o horário que chegou do trabalho, é o horário que está em casa ali e preparado para poder fazer aquele vale, beleza, turma? Tamo junto demais, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou deixar o link da Raiove aqui também, que é a corretora que eu opero e indico bastante, porque como você pode ver, funciona muito bem o operacional. E é isso, turma. Tamo junto e até o próximo vídeo.